Galera, é o seguinte, vocês pediram pra gente falar do PS5 Pro, então a gente vai falar do PS5 Pro. Na verdade, quando vocês pediram pra eu falar sobre o PS5 Pro, vocês foram bem específicos. Vocês pediram pra eu falar dos jogos que o console conseguiu melhorar. E eu levei isso muito ao pé da letra, usando casos bem extremos. É porque, gente, o PS5 Pro é um console mais forte que o PS5 base, então naturalmente ele vai conseguir entregar resultados melhores em qualquer jogo que a gente for comparar os dois consoles. Mas isso não quer dizer nem que todos os casos são extremos, muito menos que todos os casos precisavam dessas melhorias. E por que eu tô falando isso? Porque Death Stranding 2, por exemplo, é um jogo que já se comporta muito bem no PS5 base, independentemente do modo que você escolha. Seja no modo performance ou no modo qualidade, você vai ter bons resultados. Então, por natureza, no PS5 Pro a gente ia ter bons resultados também. Então a graça é pegar aqueles títulos mais problemáticos para ver se o console consegue resolver os problemas. É claro que no meio dessa conversa também existem aqueles jogos que conseguem enfeitar o pavão usando o poder extra do PS5 Pro. E o que são esses jogos que enfeitam o pavão? São aqueles jogos que já são bonitos naturalmente, mas usam as tecnologias do PS5 Pro para ficarem ainda mais bonitos, entende? Por exemplo, Ratchet & Clank, com o uso das tecnologias extras do PS5 Pro, não apenas consegue se comportar em 60 quadros por segundo dentro de um modo qualidade, como também melhorou os efeitos de reflexos por Ray Tracing dele. Já Resident Evil 4, mesmo dentro do modo qualidade que prioriza a resolução, usando o Ray Tracing e com os efeitos adicionais para o cabelo do Leon, consegue se manter em 60 quadros por segundo por muito mais tempo do que o PS5 base fazia. Então assim, todas essas experiências já eram experiências muito boas. O PS5 Pro apenas adiciona mais elementos a elas para elas ficarem mais impressionantes. Mas o que acontece com aquelas experiências que precisam ser transformadas? O que acontece com aquelas experiências que prometeram uma coisa e entregaram outra completamente diferente? Ou até o que aconteceu agora no console aprimorado com aquelas experiências que poderiam ter sido melhores. Eu lembro que em 2023 foi o ano que eu realmente comecei a ficar animado com a atual geração de consoles e com tudo que ela poderia entregar num futuro. E isso aconteceu principalmente por causa de Alan Wake 2. Alan Wake 2, ele conseguiu, mesmo não trazendo o principal efeito da atual geração, que é o que todo mundo falava desde o princípio, porque a Sony instigou isso com o marketing do PlayStation 5, que é o Ray Tracing, ainda assim, gráficos extremamente bonitos. Mesmo que você jogue num console como o PS5 base, você vai ter visuais extremamente bonitos e é fácil considerar aquele jogo como um jogo que usa a capacidade do console, independentemente dele não usar o Ray Tracing. Mas nesse jogo, o Ray Tracing faz muita diferença. O PS5 Pro ainda não é a melhor maneira da gente ver tudo que Alan Wake 2 é capaz de fazer enquanto usa o Ray Tracing. E a gente consegue perceber isso quando a gente traz a versão de PC para dentro de uma comparativa. O Ray Tracing usado no jogo dentro da versão de PC foi aplicado em diversas instâncias e consegue realmente transformar toda a experiência quando ele tá no máximo. Por isso, quando a gente pensa num console que teve como principal elemento de marketing, ou pelo menos como um dos principais, um aumento na potência do Ray Tracing, a gente esperava que isso também fosse acontecer nessa versão, de que ele fosse conseguir trazer mais elementos de Ray Tracing. Mas ainda assim, os reflexos estão aqui, e como o jogo base já era impressionante e a versão de PS5 Pro adicionou mais algumas vantagens, acaba se tornando uma versão mais impressionante ainda quando você joga esse jogo no PS5 Pro. Eu vou explicar para vocês. Acho que a primeira coisa que precisa ser pontuada é a mudança no modo performance. Antes esse modo rodava com cerca de 864 pixels no PS5 base para poder ser reconstruído para 1440p. Agora esse modo roda também com a resolução interna de 864p, mas é uma resolução interna que é reconstruída para o 4K com as configurações visuais do modo qualidade do PS5 base. Então vamos pensar que é basicamente como se fosse o modo qualidade do PS5 base, agora rodando em 60 quadros por segundo graças ao PS5 Pro. De um outro lado, o jogo recebeu um patch que traz melhorias para a versão de PS5 Pro, mas também traz um novo modo para ele, que é o modo balanceado. A proposta do modo balanceado é basicamente fazer com que as configurações visuais do modo performance venham para cá, eles adicionem o Ray Tracing e o jogo rode em 40 quadros por segundo. Então, basicamente, a resolução do modo performance é de 864p, tá presente nesse modo, eles adicionaram o Ray Tracing, mas o jogo, ao invés de rodar em 60 quadros por segundo, roda em 40 quadros por segundo. Obviamente, é muito importante lembrar que para você conseguir usar esse modo, a sua TV precisa ter suporte a 120 Hz, porque o modo balanceado com 40 quadros por segundo, independentemente do jogo que você for escolher, só vai conseguir ser operado se a sua TV tiver suporte a essa taxa de atualização. E por fim, tem um modo que eu acho que toda pessoa que tem o PS5 Pro deveria experienciar esse jogo pelo menos uma vez na vida, e não é exagero. Eu tô falando do modo qualidade desse jogo. A resolução do modo
modo qualidade não é nada muito diferente do que o PS5 base faz. A resolução interna em si roda com cerca de 1224p, algo muito próximo do que o PS5 base já fazia e é reconstruído pro 4K em si. Mas essa não é a grande chave de virada aqui. O modo qualidade traz alguns recursos adicionais, como por exemplo uma melhor filtragem nas sombras, mas o que brilha aqui de fato é essa alta resolução junto do Ray Tracing. No jogo base você realmente vai encontrar muitas superfícies que brincam com os reflexos e que são favorecidas pelo Ray Tracing, mas eu acho que na campanha base em si, o que brilha mesmo é o sistema de iluminação global. Por isso, como aqui não houve alteração nesse sentido, o sistema de iluminação global continua sendo o mesmo do PS5 base e não por Ray Tracing, não é o santo graal, digamos assim. O que eu acho que é o santo graal desse modo e que brinca com todas as possibilidades de reflexos que o Ray Tracing pode trazer é a DLC dele. A DLC de Alan Wake 2 é simplesmente fantástica quando a gente pensa em Ray Tracing. Da porta de entrada do edifício que a gente vai entrar no elevador até o final dessa DLC, a gente vai ver superfícies que exploram o Ray Tracing muito bem. E ativar ou não ativar mostra uma diferença substancial em como a atmosfera do cenário consegue ser transformada apenas por conta do recurso. Eu acho importante ativar o modo qualidade aqui, porque é esse modo que a gente tem a maior fidelidade no quesito resolução, então isso acaba exponenciando ainda mais cada detalhe desse jogo. Só que, gente, nem só de Ray Tracing vive o PS5 Pro, ele também trouxe uma outra tecnologia chamada PSSR, e essa tecnologia teve um papel fundamental em outros jogos. Um deles, por exemplo, é Monster Hunter Wilds. É muito comum procurar por artigos a respeito de Monster Hunter Wilds e encontrar manchetes que dizem que a melhor maneira de jogar o jogo é usando um PS5 Pro. Isso acontece de fato por conta do Ray Tracing. O Ray Tracing ele tá presente aqui única e exclusivamente, é o único console de mesa que traz o Ray Tracing para dentro do mundo do jogo, e isso gera uma diferença porque a técnica de espaçamento de tela aqui não foi tão bem aplicada como acontece com Alan Wake 2. Só que é o PSSR ou PSSR que consegue trazer estabilidade para a qualidade de imagem aqui. Para vocês terem uma ideia, no modo performance, jogando no PS5 base, esse jogo consegue chegar a 720p de resolução. E isso não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é que ele tenta reconstruir essa resolução usando o FSR1. O FSR1, de fato, muitas vezes, quando ele é bem aplicado, ele consegue trazer uma boa performance para o jogo, mas no quesito reconstruir uma imagem, ele não é a melhor das técnicas. Então aqui eles usaram essa técnica e trouxe muita instabilidade para a qualidade de imagem geral, uma instabilidade que acontece porque a técnica não é eficiente e também porque a contagem de pixels desse modo performance não é boa. É muito importante deixar claro que esses 720p são 720p dinâmicos, às vezes o jogo pode subir dentro de um PS5 base para 1080p, mas a ineficiência continua ali. E é aí que entra o PS5 Pro, porque o PS5 Pro mantém a base em 1080p e reconstrói a imagem usando o PSSR, que é uma técnica de reconstrução mais inteligente e mais competente, fazendo com que a imagem fique mais estável. E é isso, estabilidade é a palavra. A gente encontra uma estabilidade na imagem, não é a imagem mais nítida que a gente vai encontrar, mas definitivamente é a mais estável. Além disso, é muito importante lembrar que exatamente como Alan Wake 2, a gente também tem um modo balanceado aqui, que no PS5 Pro roda internamente com 1224 pixels, que são pixels que vão ser reconstruídos para o 4K, e a gente também tem o modo qualidade, que tem uma contagem muito maior, rodando em 1656 pixels, que também vão ser reconstruídos para o 4K. Então, se você estiver procurando por mais qualidade de imagem, é nesses modos que você precisa se focar, porque o foco deles é a maior resolução. Mais um adendo bem importante para quem gosta de altas taxas de quadros por segundo. Se você desbloquear a taxa de quadros por segundo dentro do modo performance, o jogo pode atingir até mesmo 80 FPS. E isso, obviamente, é possível e favorecido graças ao VRR. Então, se você tiver uma TV com esse suporte e gostar desse tipo de coisa, você pode aproveitar sem o menor problema dentro do PS5 Pro. É muito engraçado pensar como as prioridades dos jogos podem ser diferentes, porque, por exemplo, Alan Wake 2 tem muita diferença quando você aplica o Ray Tracing, porque tem muitas superfícies que pensam nessa técnica. Mas Monster Hunter Wilds, como é um jogo de mundo aberto que tem muitos elementos em tela, ainda que ele tenha o Ray Tracing no PS5 Pro e não no PS5 base, o que realmente gera a diferença é a qualidade da estabilidade da imagem. Muitas das vezes existem diversos elementos que aparecem na cena que ficam com ruídos no PS5 base, principalmente no modo performance. E quando você tá no PS5 Pro, ele consegue literalmente salvar a sua experiência. E isso tudo graças ao PSSR. Mas você já parou para pensar que existem casos que precisavam ainda mais ser salvos?
Eu quero contar desse caso pra vocês, mas antes eu tenho um aviso aqui. Finalmente chegou a hora de ingressar na geração do PS5. A biblioteca com grandes títulos já tá entre nós, crescendo cada vez mais, e as promessas do futuro são no mínimo animadoras, quando a gente pensa que GTA 6 vai estar disponível no console. E claro, a Forte Games inclusive tá facilitando para você conseguir comprar o seu. Na loja você vai encontrar todos os modelos de PS5, da versão Slim até o modelo profissional, sem contar nos bundles disponíveis que geralmente já vêm com jogos para te ajudar a economizar. E ela te proporciona isso com facilidades que você não encontra em outro lugar. Na Forte Games você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar em até 9 vezes sem juros e escolher mais de um cartão para poder pagar, além de ter a entrega com o frete mais rápido do país totalmente de graça. E sem esquecer da sua segurança, tá? Porque a loja tem mecanismos para proteger o seu dinheiro e atendimento humanizado no WhatsApp para te informar sobre cada passo da sua compra e você não precisar se preocupar. Então é sério, o que você tá esperando? Vai pra Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que eu vi um vídeo de gameplay de Final Fantasy VII Rebirth, que pra quem não sabe é a continuação do remake de Final Fantasy VII, é a segunda parte da história. Eu lembro que eu fiquei impressionado mais uma vez, digo mais uma vez porque eu já acho o Final Fantasy VII Remake muito bonito, pelo estilo da imagem, por como os personagens são apresentados e desenhados, por como as cores são apresentadas. Mas eu não fiquei impressionado pela qualidade gráfica em si. Aquilo não me pareceu um salto substancial quando a gente compara com o que o remake havia feito no PS4. E isso a princípio pode parecer ruim porque a gente tá falando de uma geração à frente, mas primeiro, eu sou muito fã de Final Fantasy VII, então o gráfico pra mim era o menor dos problemas. Segundo, a imagem em si já era bonita o suficiente, então pra mim não me incomodou. E terceiro, isso daria margem pro jogo se comportar bem em termos de performance num console como o PS5. Afinal de contas, na minha cabeça, como aquele era um padrão gráfico do PS4, seria fácil de rodar em um hardware muito mais poderoso. Não, gente, não aconteceu. O jogo não rodou bem no PS5 base. Se você quisesse ter uma qualidade de imagem um pouco melhor, você precisava escolher o modo fidelidade. O modo performance estava simplesmente fora de cogitação. O modo performance de Final Fantasy VII Rebirth é no mínimo engraçado, independentemente de você estar jogando no PS5 base ou no PS5 Pro, mas obviamente cada um por seu respectivo motivo, e a parte boa da história fica por conta do PS5 Pro e eu vou chegar lá. A taxa de quadros por segundo simplesmente não consegue se manter de maneira estável no PS5 base, mesmo que eu tivesse com altas expectativas nesse sentido, porque eu não tinha visto nada de impressionante tecnicamente falando no jogo, comparando com o que eu tinha visto no PS4, o jogo falha drasticamente quando a gente pensa em atingir 60 FPS, mas esse não é o único problema. O outro problema é que a imagem é muito borrada nesse modo. Quando eu fui pesquisar na época a respeito da resolução que ele trazia, eu descobri que era 1080p e ainda assim eu achei estranho ter uma imagem tão borrada. E foi aí que eu descobri que eles usam uma técnica de upscaling qualquer para poder levar um 1080p para um 4K. Ainda hoje, com acesso a técnicas de reconstrução mais modernas e mais competentes, a gente vê que nem sempre a gente consegue ter bons resultados quando a gente pensa numa resolução tão baixa sendo reconstruída para um padrão tão alto. Agora pensa numa técnica genérica tentando fazer isso em um jogo como Final Fantasy VII. É óbvio que não ia dar certo. Em outras palavras, o resultado final foi uma imagem não apenas embaçada, mas também uma imagem que perdeu grande parte dos detalhes geométricos. E é aí que entra o PS5 Pro e por que ele é engraçado. Porque o PS5 Pro mostra pra gente como detalhes geométricos das superfícies e resolução precisam andar juntos. Um não pode andar sem o outro. Os detalhes geométricos na versão de PS5 base não conseguiam ser exibidos, mas o PS5 Pro consegue trabalhar melhor a resolução do jogo e faz com que tudo apareça melhor. Você consegue identificar com muito mais nitidez agora cada detalhe de cada superfície que você vai ver. E olha que coisa, na verdade nem precisou de muito, a resolução do jogo não subiu para muito além do 1080p. O jogo nesse modo performance roda em 1224p e ele é reconstruído pro 4K usando o PSSR, que conseguiu salvar tudo aqui. Tanto é que o maior trabalho em cima do update desse jogo é na verdade usando o PSSR. Não existem grandes efeitos de iluminação adicionados, nem reflexos por Ray Tracing. Aqui o foco foi o PSSR, provavelmente porque eles já sabiam do problema da versão de PS5 base e quiseram trabalhar em cima disso. Então o foco foi esse, melhoraram a performance e a qualidade de imagem, e a gente agora consegue ver todos os detalhes geométricos sem o menor problema. Ao contrário do que muitos dizem, no entanto, eu não acho que Final Fantasy VII Rebirth seja o fim do mundo no PS5 base, mas se você quiser ter uma boa qualidade de imagem nele, você precisa pelo menos escolher o modo fidelidade do jogo, porque o modo performance
não se justifica no console. Mas antes que eu me esqueça, tem mais um caso para poder comentar com vocês a respeito de Final Fantasy, que é o Final Fantasy XVI, porque é um caso tão interessante quanto o de Final Fantasy VII Rebirth. Só que além de eu não ter o PS5 Pro e acabar dependendo do meu amigo para poder testar os jogos, e por isso ainda não tive tempo de testar esse jogo lá, eu também não estudei esse jogo por completo. Então eu não tenho acervo ainda para poder falar dele com vocês. Mas assim que eu tiver, eu vou trazer esse jogo aqui falando a respeito do PS5 Pro pra gente poder ver como é que ele se comporta, porque eu espero que ele tenha sido salvo pelo console. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos que eu postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.